canal. Olá, bom dia, terceiro ano, tudo bem? Então, como estamos de quarentena, estou gravando esse vídeo da minha casa. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho neste vídeo da aula 21 e 22, daqui a pouco eu gravo da aula 23, tá? Então vamos lá. Nessas duas aulas nós vamos falar sobre as plantas, né? Na aula 21 e 22, ela vai passar as características gerais das 4 classificações que nós temos das plantas. Essas classificações, como eu já falei para vocês, elas vão da mais simples para mais evoluída. Então vamos às características. Primeiro são as briófitas. As briófitas são os musgos, né? Aquele que fica mais, que a gente encontra mais em rochas, né? Aderidos nas rochas, onde tem cachoeira, que as pessoas pisam e escorregam. Então são os musgos. Eles são avasculares. Isso quer dizer o quê? Eles não têm tecido vascular, eles não têm como se fosse a nossa veia e artéria. Então eles conseguem se alimentar, é passado de célula para célula, alimentação e todo o resto através de uma difusão e não através do tecido vascular, porque eles não têm. Até por isso que eles são tão pequenininhos, porque eles não têm esse tipo de tecido. Eles possuem 2 tipos de reprodução, então a gente chama de alternância de geração, tá? Uma fase gametófito, que é a produção dos gametas, e uma fase esporófita, que é a produção de esporos. No caso das briófitas, a produção de gametas, que são os gametófitos, ele é mais visível em todo o processo. Elas são consideradas plantas criptógamas, quer dizer o quê? Que não produzem frutos. A clorofila presente nela, a clorofila A e B. Uma característica importante da planta é que, como ela é muito pequenininha, ela não tem uma raiz verdadeira, um caule verdadeiro e uma folha verdadeira. Então ela tem nomes diferentes para essas estruturas. Então ela tem rizoide para a raiz, filóide para as folhas e caloide para o caule. Então, como ela é muito pequenininha, ela tem esses nomes diferenciados, mas também só as briófitas, tá? E elas gostam de ficar em locais onde tenha água, uma circulação de água onde é mais úmido, porque ela necessita da água para sua reprodução. As pteridófitas, elas já são maiores, elas são vasculares, quer dizer o quê? Que ela já tem um tecido condutor, então ela já tem como se fosse o nosso, artérias e veias, então ela consegue ser maior por este motivo. Também tem 2 fases, né, na sua reprodução, esporófitos ou gametófitos, só que nesse caso, o esporófito é muito mais visível nas pteridófitas. Elas têm os soros. O que são soros? Os soros são pontinhos que ficam atrás da folha. Um exemplo de pteridófitas são as samambaias. Então, acho que vocês conseguem lembrar, né? Quem já viu uma samambaia, eu acho que todo mundo já viu. Ela fica atrás da folha, são os pontinhos pretos ou amarelos. Isso são os soros. Isso são os esporófitos que vão sair da planta para poder gerar um novo ser. Essas duas que eu acabei de falar, elas são o quê? Criptógamas, porque não produzem fruto. Então, até agora vocês, né, conseguiram entender que nenhuma das duas possui fruto, nem semente e nem flor, porque elas são as mais simples. Vamos entrar agora nas gimnospermas. As gimnospermas também são vasculares, têm o tecido condutor. Elas já têm uma semente, só que é chamada de semente nua. Por que semente nua? Porque é uma semente que não produz o fruto lá para fazer a proteção da semente. Por isso que são sementes nuas. Essas sementes nuas, elas produzem o quê? O grão de pólen. Então nós temos lá já o grão de pólen como fonte de reprodução, só que esse grão de pólen, ele é só levado pelo vento, ele não é feita uma polinização. Por quê? Porque ele não tem um atrativo para os insetos irem lá, como a flor, como o néctar, porque ela não produz flor. Então, esses grãos de pólen só são levados pelo vento. E outra coisa importante, ele tem cones. O que são os cones? Os cones eu tenho tanto masculino quanto feminino. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que são esses cones.
é como se fosse aquela pinha da árvore de Natal. Aquilo é um cone feminino da planta e o masculino é um mais magrinho, que eu já vou mostrar para vocês. Então, eles podem ficar no mesmo galho da árvore, fazendo com que a árvore vire hermafrodita, podendo se reproduzir do mesmo galho. Um exemplo disso aqui é o pinheirinho, né? Aqueles que produz o cone, né? E eles produzem uma semente, que a semente o pessoal come na festa junina. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o pinhão. O pinhão é a semente lá do pinheirinho, né? Que é um exemplo da gimnosperma, tá? Angiospermas são as plantas mais tops de todas, porque elas têm tudo. Elas são vasculares, elas já têm fruta, flor e semente. Dentro do fruto, ele é dividido em 3 partes, né? Primeiro que o fruto é formado pelo pericárpio e a semente dentro dele. Dentro do fruto, nós temos o epicarpo, mesocarpo e o endocarpo, que eu já vou mostrar. Flor. A flor também, nós temos várias características dentro dela. Já vou mostrar o desenho da flor também para que vocês possam ver. E a semente. Então, o fruto, por que a angiosperma produz um fruto? O fruto é para proteção da semente, que vem a ser um novo ser. E não para a gente comer, mas a gente se alimenta do fruto normalmente. Mas o intuito dele é proteger a semente. Então, é uma planta completa que já tem tudo o que é necessário para uma planta viver bem. Então vamos lá. A flor é polinizada, né? A gente tem vários tipos de polinizador. Então nós temos animais como polinizador, nós temos os insetos como polinizador, nós temos a água como polinizador e nós temos o vento como polinizador, neste caso. Da gimnosperma não somente o vento, certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui, mostrar para vocês a separação dos frutos e a flor, tá bom? Até daqui a pouco.